Quero cumprimentar a amada igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Amém! Louvado e agradecido ao nome do Senhor. Aleluia, Deus! Motivo de grande alegria, mais um dia aqui na presença daquele que é digno de toda a honra e toda a glória. Aleluia, meu Senhor! Louvado seja o nome do Senhor. Estamos num culto muito importante para nós, o culto de Santa Ceia, o memorial representado pelo corpo, pelo sangue de Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Para não ficar somente em minhas palavras, glória a Deus, quero pedir aos irmãos que abram comigo a sua Bíblia, Evangelho de Lucas, capítulo 19. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Deus. Evangelho de Lucas, capítulo 19. Glória a Deus. Estarei vendo aqui o versículo 5, o versículo 9 e o versículo 10. Glória a Deus. Enquanto vocês procuram, louvado seja o nome do Senhor. O Senhor já se faz presente em nosso meio. A sua presença aqui é real, a sua presença aqui é notória. A palavra do Senhor vai dizer: aonde há 2 ou 3, eu estarei presente. E nessa noite não é diferente. Ele já se encontra aqui. Louvado seja o nome do Senhor. Estarei vendo aqui em nome de Jesus. Peço perdão dos irmãos se minha vida estiver de uma forma diferente da dos irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. E Jesus, ao chegar naquele lugar, olhando para cima, viu e disse: Zaqueu, desça depressa, porque hoje eu devo pousar em tua casa. Versículo 9 vai dizer: E disse-lhe Jesus: Hoje veio a salvação a esta casa, porque este também é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio para buscar e salvar o que estava perdido. Glória a Deus. Pode ser sentado em nome de Jesus, irmão. Glória a Deus. Irmãos, estamos diante de um texto bastante conhecido já em nosso meio. Louvado seja o nome do Senhor. O que ele me destaca muito bem é que nós vamos ver diante desse cenário 2 pessoas diferentes. Uma sendo Jesus, o soberano, e uma sendo Zaqueu, o publicano pecador. Louvado seja o nome do Senhor. E a palavra vai dizer, glória a Deus, que Jesus, ele entrar a Jericó, louvado seja o nome do Senhor. Ali, louvado seja o nome do Senhor, a palavra de Deus diz que aquele Zaqueu, ele vai subir a uma figueira, a uma árvore, para poder ver Jesus passar por aquele lugar. Louvado seja o nome do Senhor. Só que nós falamos de Zaqueu. Zaqueu era um homem, louvado seja o nome do Senhor, que era rico, um homem, chefe dos publicanos, a qual prestava serviço para o Império Romano. Louvado seja o nome do Senhor. Segundo os estudiosos vai dizer que, louvado seja o nome do Senhor, os judeus, louvado seja o nome do Senhor, não falavam com Zaqueu porque ele prestava serviço para o Império Romano naquela época, por causa de ele ser um homem, louvado seja o nome do Senhor, cobrador de impostos, extorquia o povo da sua própria cidade. Louvado seja o nome do Senhor. E eles não concordavam com essa prática que ele fazia. Eles não concordavam com aquilo, aquela posição que ele estava sobre a vida dele. Louvado seja o nome do Senhor. Então nós podemos dizer, bem dizendo assim, que ele não era um homem, louvado seja o nome do Senhor, que tinha pouca questão financeira. Era um homem que tinha muito, que poderia ter pessoas, até mesmo ao teu comando, terras, bem-estar, uma vida, dizer assim, boa, uma conta bancária boa. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Mas o que vai me chamar bastante a atenção no texto
é que esse homem era um homem ansioso. Era um homem, louvado seja o nome do Senhor, a qual vai despertar dentro dele a vontade de verdadeiramente conhecer Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Portanto, que ele vai subir neste lugar para chamar a atenção do mestre. Agora você imagina um homem que tinha condições financeiras subir no lugar para poder ver Jesus. Dizer assim, que homem que teria um bem financeiro, uma vida boa, iria se humilhar diante de qualquer pessoa? Não iria. Louvado seja o nome do Senhor. Mas diante desse gesto, a gente vai ver uma humildade diante de Zaqueu, reconhecendo que por mais que ele tinha tudo, mas ele não tinha uma coisa. Ele sentia o vazio em tua alma. Agora nós sabemos que verdadeiramente só uma pessoa poderia preencher esse vazio. Só uma pessoa poderia preencher aquilo que verdadeiramente ele precisava. Louvado seja o nome do Senhor. E essa pessoa que preencheria isso era Jesus Cristo. Só Jesus poderia dar para Zaqueu aquilo que tanto ele queria, que tanto ele precisava. Por mais que ele tinha dinheiro, tinha pessoas ao teu comando, era chefe, louvado seja o nome do Senhor, mas ele não tinha verdadeiramente a alegria em Cristo Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. E a palavra de Deus vai dizer que ele vai subir. E ele ao subir, Jesus fala para ele: Zaqueu, desce, que hoje eu descansarei em tua casa. Louvado seja o nome do Senhor. O que eu entendo com isso? Que quando o Zaqueu, ele desce, o Senhor estava trabalhando, estava operando, estava livrando, estava trabalhando em tua casa. Louvado seja o nome do Senhor. Enquanto ele estava descendo, o Senhor estava trabalhando, fazendo milagre, fazendo a obra, fazendo verdadeiramente aquilo que tinha para fazer na tua vida. Louvado seja o nome do Senhor. E verdadeiramente, quando Zaqueu já estava descendo, o próprio povo que estava com Jesus já estava articulando contra a vida de Zaqueu. O próprio povo começou a murmurar, porque Jesus iria descansar na casa de um pecador. Meu Deus! Louvado seja o nome do Senhor. O próprio povo que andava com Jesus, o próprio povo que conhecia verdadeiramente aquilo que Jesus fazia. Louvado seja o nome do Senhor. Muitas das vezes é assim. Enquanto estão orando, estão descendo, muitas pessoas estão articulando as nossas costas. Muitas das vezes, louvado seja o nome do Senhor, estão se humilhando e as pessoas estão ali tramando contra mim e contra a tua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Meu Aleluia. Meu Deus. Glória. Espírito. Mas eu quero te dizer nessa noite que verdadeiramente quando a gente desce, verdadeiramente quando a gente faz aquilo que o Senhor quer, porque o Senhor ali, Jesus, ele deu uma ordem para Zaqueu: desce depressa. Ele não manda ele descer devagar, manda ele descer depressa, porque verdadeiramente ele tinha pressa em fazer aquilo na vida de Zaqueu. Louvado seja o nome do Senhor. E na minha vida não é diferente, na tua não é diferente. Verdadeiramente o Senhor, ele tem pressa em fazer aquilo que ele tem para minha e para a tua vida. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E a palavra de Deus vai dizer que Jesus, ele vai descansar a casa desse homem. E esse homem vai virar para o Senhor e vai falar que se ele roubasse, fizesse aquilo que outra hora ele fazia, ele devolveria 4 vezes mais. Louvado seja o nome do Senhor. Então, diante desse texto, diante desse cenário, nós vamos ver um homem, louvado seja o nome do Senhor, que era pecador, que era falho, e verdadeiramente nós vamos ver a transformação diante da vida dele, a qual verdadeiramente ele reconheceu Jesus como seu único e suficiente Salvador. A gente vai ver verdadeiramente que Jesus,
ele alcançou a vida daquele homem, transformou a vida dele. Louvado seja o nome do Senhor, porque verdadeiramente uma pessoa, quando ela é alcançada, transformada pelo nome do Senhor Jesus, ela larga verdadeiramente as práticas, as coisas que ela fazia. Louvado seja o nome do Senhor. Se outra hora ela roubava, ela não rouba mais. Se outra hora ela fazia, louvado seja o nome do Senhor, aquilo que não agrada ao Senhor, ela para de fazer, porque verdadeiramente ela teve um encontro com o Senhor Jesus. Pegando um gancho antes dessa transformação, vamos falar aqui, só um pouquinho de transformação de outra pessoa. A palavra de Deus vai dizer que tinha um homem também, chamado Saulo. Saulo era perseguidor do povo de Deus. Saulo era um homem, louvado seja o nome do Senhor, que levava muitas pessoas a ser preso, a ser chicoteado, por causa da perseguição que ele tinha contra o povo do Senhor. E a palavra de Deus vai dizer que verdadeiramente Saulo, ele vai ter um encontro quando entrava em Damasco, e automaticamente a sua vida dali para frente ela vai mudar. Um homem que era perseguidor, ele se transforma no maior pregador abaixo de Jesus Cristo do Evangelho, o maior escritor da palavra do Senhor. O homem que mais escreveu o livro foi Paulo. O homem que mais, louvado seja o nome do Senhor, também levantou igreja. Louvado seja o nome do Senhor, foi Paulo. Então nós vamos ver que verdadeiramente quando o Senhor Jesus ele entra na vida da pessoa, o que ele verdadeiramente faz. Mas no livro de Apocalipse vai dizer que o Senhor, ele bate a porta. Meu Deus! Louvado seja o nome do Senhor. E a palavra de Deus vai dizer, se ele deixar eu entrar, cearei com ele. O que eu entendo com isso? Se verdadeiramente a pessoa deixar Deus fazer a obra, ele vai fazer na vida da pessoa. Mas ele não vai forçar nada. Se a pessoa não quiser, ele não vai forçar. Ele não é como o adversário, que ele força. Louvado seja o nome do Senhor. Não. O Senhor, ele faz conforme a vontade e o querer que a pessoa verdadeiramente tem com ele. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, então nós vamos ver aqui, diante desse texto, aquilo que o Senhor verdadeiramente pode fazer na vida de uma pessoa. Muitas das vezes a gente pode achar, olhar com nossos olhares humanos, carnais, uma pessoa, achar que ela não pode ter mudança, sair daquela situação, sair daquela vida. Louvado seja o nome do Senhor. Mas a palavra de Deus vai dizer que o Senhor, ele não veio para os sãos, mas sim, louvado seja o nome do Senhor, para os enfermos. Ele verdadeiramente veio para alcançar aqueles que estavam caídos, os oprimidos. Ele veio verdadeiramente para fazer a obra, louvado seja o nome do Senhor, naqueles que são desprezados pela sociedade, por aqueles que ninguém dá nada, por aqueles que, louvado seja o nome do Senhor, a sociedade não deposita nada nele. É esses que o Senhor quer alcançar, colocar no lugar, para as pessoas verdadeiramente ver o que o Senhor é capaz de fazer. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso que ele confunde aqueles que se acham sábios, aqueles que se acham que é grande, aqueles que se acham que é alguma coisa. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, então você venha ficar com essa palavra nessa noite, você venha guardar na tábua do coração de vocês, e que o Senhor possa trabalhar cada vida neste lugar, em nome de Jesus.